Alô? Bora trabalhar, oitavo ano? Olha lá, polígonos e número de diagonais. Antes da gente corrigir os exercícios, queria conversar com vocês algumas coisinhas aqui. Repara que eu fiz ali alguns polígonos, né? E passei uma circunferência por fora, passando pelos vértices dos polígonos, né? Passando pelos vértices A, B, C, D, E, F, G. Okay? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de inscrever o polígono na circunferência. Ou eu acabei de circunscrever uma circunferência ao polígono. Qual palavra você vai usar? Inscrito ou circunscrito? Depende do que você está pegando como base. Se eu pego como base o triângulo está inscrito na circunferência. Se eu pego como base a circunferência está circunscrita ao triângulo. Eu posso ter uma outra situação. Eu tenho o triângulo aqui e tocando aqui. Faz de conta que isso é uma circunferência, tocando aqui nos três lados de um triângulo. Tá? Regular ou não? A gente já vai falar sobre isso. Eu posso dizer, nesse caso, que a circunferência está inscrita no triângulo ou que o triângulo está circunscrito à circunferência. São duas situações aí possíveis. Né? Bom, por que eu estou falando esses detalhes? Porque é todo um vocabulário que a gente precisa, né? E nem sempre, na hora que ele é necessário, a gente tem já esse pré-requisito. Então, estou aproveitando para falar sobre várias coisas aqui que eu acho necessário daí para frente. Esses 4 polígonos que eu inscrevi nessa circunferência, né, eles são polígonos cujos ângulos internos têm as mesmas medidas e cujos lados têm as mesmas medidas também. Em outras palavras, esses polígonos aqui eles são equiláteros e equiângulos. Tá? Quando eu tenho polígonos que são equiláteros, lados de mesma medida, equiângulos, ângulos internos de mesma medida, eu tenho polígonos regulares. Tá? Esses 4 polígonos aqui que eu fiz, um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono, todos são regulares. No caso, né, quadrado é regular mesmo, não quadrilátero ali regular. Enfim, repara, esses caras aqui, ó, também é um triângulo, esse aqui é um quadrilátero, esse é um pentágono e esse é um hexágono. Porém, não são regulares, então são figuras aí meio caóticas, né? Se a gente for pensar assim, na diferença entre um regular e um irregular, tá? Esses aqui são irregulares. Então, vamos apagar aqui que eu quero falar sobre outras coisas. É o seguinte. Números de diagonais. Galera, o que é uma diagonal? Uma diagonal é um segmento de reta com extremidades em 2 vértices não consecutivos. Olha para essa figurona aqui. O que eu acabei de falar? Primeiro, eu preciso saber o que é um segmento de reta. Né? Segmento de reta, por exemplo, VW é um segmento de reta. Esse cara é uma diagonal? Não. Esse cara aqui é um lado desse polígono de 8 lados. Eu tentei fazer um polígono regular aí de 8 lados, ou seja, um octógono regular. O que uma diagonal é? É um cara parecido com esse, só que ele liga vértices não consecutivos. Por exemplo, se eu quisesse ligar esse com esse, eu não tracei uma diagonal, eu tracei um lado, porque V e W são consecutivos, ou seja, um logo após o outro. Agora, V e X são não consecutivos, ou não são consecutivos. Entre eles dois tem um outro vértice. Né? Se eu traçar um segmento de reta entre eles, não sei se vai ficar reto, eu acabei de traçar aí uma diagonal desse octógono. Agora, quantas diagonais ao total eu posso traçar nesse octógono? Bom, eu poderia aqui tentar traçar todas elas com vocês, né? Mas,
vai chegar um momento que a gente vai se embolar. Ih, será que eu já tracei essa? Que vai ficar tanta linha aqui dentro? E vai ficar complicado para a gente contar até, né? Se a gente perder a conta em algum momento. Então, Rodolfo, existe uma maneira mais simples aí? Existe sim. Que é o quê? Usando uma formulinha. Que a gente vai deduzi-la agora. N em polígono costuma ser o número de lados, tá? Então, nesse polígono aí, no primeiro, quantos lados ele tem? 3 lados, é um triângulo. Então, N nesse caso é igual a 3. Aqui, N é igual a 4. Aqui, 5. E aqui, 6. Então, N é o quê? Número de lados, ok? D. D eu vou chamar de número também, só que de diagonais, ok? E para calcular todas essas diagonais, eu vou apelar para um raciocínio aqui, né? Pensando nesse vértice V. Tá? Pensando nesse vértice V, se eu tentar traçar todas as diagonais desse vértice V, eu tracei uma, posso traçar mais uma aqui, posso traçar mais uma lá, posso traçar mais uma lá, e ainda posso traçar mais uma lá. Para cá eu não posso traçar, porque senão, né, não seria diagonal, seria o lado VU ali. Então, vamos analisar esse vértice V. Ora, do vértice V, eu tracei uma, 2, 3, 4, 5 diagonais. 5 diagonais? Pois é. Vamos olhar aqui. Quantas diagonais será que dá para traçar nesse triângulo, cara? Cara, nesse triângulo, vamos partir do vértice B, por exemplo? Ora, BA é lado, BC é lado. Será que o vértice B está com problema? Vamos tentar do vértice C. CA é lado, CB é lado. Ué, no triângulo não existem vértices não consecutivos, galera. Não existem. Um vértice é sempre consecutivo em relação ao outro. Então ele tem 0 diagonais. Certo? O triângulo não tem diagonal. Agora aqui, ó. Vamos pensar, por exemplo, no vértice D. Quantas diagonais eu consigo traçar? Ó, no vértice D eu consigo traçar uma diagonal. Ao total, esse cara teria mais uma diagonal aqui, né? Teria 2 diagonais, né? No pentágono, quantas diagonais tem esse cara aí? Sei lá, vamos ver. Pensa no vértice J, por exemplo. JK não é diagonal, agora JL é uma diagonal. JH é outra diagonal. JI não é diagonal. Bom, partindo do vértice J, um vértice qualquer, né? Saíram 2 diagonais. Mas quantas são ao total? Eu posso traçar aqui, é muito difícil. Desse vértice também vão sair 2 diagonais. Desse aqui vão sair 2 diagonais, a segunda vem para cá. 2 diagonais, 2 diagonais, 2, 2, 2. Então, de cada vértice saindo 2, ao total aí eu tenho, conta direitinho, 5 diagonais. E, por exemplo, partindo aqui do vértice O. Partindo do vértice O, eu tenho uma diagonal para cá, para aqui, outra diagonal para R. Eita, faz de conta que foi lá no R, hein? Outra diagonal para o M. Então, ao total, quantas diagonais partiram do vértice O? Partiram 3 diagonais, né? Mas qual é o número total? Bom, se de O partiram 3 diagonais, de P também vão partir 3 diagonais. Vamos contar, hein? 3, 4, 5, 6. Daqui mais 3. Já tem uma. 7, 8. Daqui mais 3. Já tem 2. 9. Aqui já foram 3, aqui já foram 3, aqui já foram 3. Então, acho que foram 9 diagonais, não foram?
que eu tracei aí, mas também não tenho muita certeza não. Eu não tenho muita certeza não. Eu quero te mostrar o seguinte. No triângulo não tem diagonal, esquece. Vamos falar daqui para frente. Olha. Quando eu tenho um quadrilátero, eu vou ter duas diagonais, mas de cada vértice parte quantas? Parte uma de cada vértice. Concordou comigo ali? Aquela que está mais forte aqui? Quando a gente falou de pentágono, a gente viu 5 diagonais. Mas se a gente olhar para o vértice J lá, ó, partiram 2 de cada vértice. Né? E no hexágono? No hexágono, eu acho que são 9, não tenho certeza. Mas do vértice O, que foi o vértice considerado lá, ó, partiram 3 diagonais. Ou seja, vão partir 3 de cada vértice. Cara, n igual a 4, uma de cada vértice. N igual a 5, 2 de cada vértice. N igual a 6, 3 de cada vértice. N igual a 7, 4 de cada vértice. N igual a 8, 5 de cada vértice. Não é? Aqui não tem 8? Não partiu 5 de cada vértice? 5 de cada vértice? Que nós consideramos aqui o vértice V. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então existe um padrão para o número de diagonais. Como é que eu vou calcular isso? Partem n menos 3 diagonais de cada vértice. Rodolfo, de onde é que você tirou isso, cara? Ó. 4. 4 menos 3 diagonais de cada vértice. Não tem 5 vértices? 5 menos 3 diagonais de cada vértice. 5 menos 3, 2. 6. 6 menos 3 diagonais de cada vértice. 8. 8 menos 3 diagonais de cada vértice. 5. Né? Então, se partem n menos 3 diagonais de cada vértice, e eu tenho n vértices, então me parece que o número de diagonais vai ser n, total de vértices, que multiplica n menos 3 diagonais de cada vértice. Né? Eu tenho um monte de vértices aqui. N. De cada vértice partem n menos 3 diagonais. Então, quantas são o total? Basta multiplicar pelo número de vértices. Né? É. Quase isso. Por quê? Imagina a diagonal VZ. Quando eu for contar lá as diagonais que partem de Z, essa daqui, VZ, já tinha sido traçada. Ou seja, eu vou contar essa diagonal VZ como se fosse ZV, ou seja, eu vou contar ela 2 vezes. Quando eu multiplicar, certo, o número de diagonais que parte de cada vértice aqui pelo número de vértices, eu vou estar contando cada diagonal dobrada, porque uma diagonal une 2 vértices. Então, a diagonal VZ é a mesma coisa que a diagonal ZV. Então, para que isso fique correto, o número de diagonais eu vou ter que dividir por 2. E essa aí é a fórmula do número de diagonais de qualquer polígono convexo. Então, vamos lá. Número 1. Responda as questões a seguir. Há um polígono que não possui diagonais? Acabamos de ver ali. Sim. Quem é? O triângulo. B. Qual é o polígono que possui 2 diagonais? Esse polígono é o quadrado não, tá, galera? Esse polígono é o quadrilátero. Quadrilátero eu generalizo todos. O quadrilátero é só, o quadrado é só um caso particular de quadrilátero. 2. Quantas diagonais tem um polígono de 5 lados, B 8 lados, C 11 lados? Tem 5 aí para fazer, tá? Eu vou fazer 3 só, tá? Vou fazer a C e a E. Então, quantas diagonais? Então, você vai precisar usar a fórmula D é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Então, na letra A, ele dá N igual a 5. Se você tem N, você calcula aí qualquer um, tá?
Então, o número de diagonais vai ser igual a, substituindo lá, 5 que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Isso vai dar 5 que multiplica 2 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Ok? Isso é igual a 5. Então, o pentágono tem 5 diagonais. Ok? E agora na letra C, né? Quando n é igual a 11, vocês viram lá a nomenclatura? Esse cara tem um nome esquisito, né? Dá uma olhada lá na nomenclatura que tu vai achar. D é igual a 11, que multiplica 11 menos 3 sobre 2, ou seja, 11, que multiplica 8 sobre 2. Dá para simplificar esse 8 com esse 2, aqui dá 4, aqui dá 1. Então 11 vezes 4 vão dar 44 diagonais aí para o decágono. É esse nome mesmo. N igual a 18. Então vamos lá. D vai ser igual a 18, que multiplica 18 menos 3 sobre 2. 18, que multiplica 15 sobre 2. Posso simplificar esse 18 com esse 2. Por 2 dá 1, por 2 dá 9. E 9 vezes 15 vai dar igual a 10 vezes 15 menos 15. 135 diagonais aí para a letra E. Número 3. O número de diagonais de um octógono é aquela figura que nós fizemos aqui, ó. Vamos ver quantas tem no final? Vamos ver lá. Octógono, ou seja, m igual a 8. Então, se D é n que multiplica n menos 3 sobre 2, D vai ser igual a 8 que multiplica 8 menos 3 sobre 2, ou seja, 8 vezes 5 sobre 2. Corta, corta, aqui dá 4 e aqui dá 1. 4 vezes 5, 20. O octógono tem 20 diagonais. No caso aí, essa questão é de marcar, diferente da de cima, né? De cima eram 5 perguntas, nessa tem 4 alternativas, né? Porque ele pergunta, o número de diagonais do octógono é, letra A, 13, 18, 20, 23, 20 está na letra C, então seria a letra que você marcaria. 4. Um polígono tem 60 centímetros de perímetro. Então, o perímetro desse polígono, que é nomeado por 2P, vale 60 centímetros. Quantos lados ele tem ainda, né? Vamos ver. Todos os lados têm a mesma medida, 5 centímetros. Lado igual a 5 centímetros. Ora, se o perímetro, que é a soma de todos os lados, é 60, cada lado tem 5, então esse cara, que polígono é? 60 dividido por 5 é 1. N vale 12. Esse cara é um dodecágono. Era melhor não ter falado o nome. Calcule o número de lados e o número de diagonais desse polígono. Aqui já está a primeira. E o número de diagonais eu vou calcular agora. 12 que multiplica 12 menos 3 sobre 2 vai ser igual a 12 vezes 9 sobre 2, simplifica aqui, dá 6, dá 1, 6 vezes 9, 54 diagonais aí. Né? Então, se você responder lá, o número de lados desse polígono é 12, o número de diagonais é 54. Não vou ficar perdendo tempo com esse negócio não. 5. Observe as diagonais dos polígonos regulares de 4, 5, sei lá. Quantas diagonais tem um polígono regular de 7 lados? Observei. Não adiantou nada essa figura aí. Não adiantou nada. Adiantaria se ele falasse, de cada vértice parte n menos 3 diagonais. Paraná. Vamos pensar assim, O cara tem 7 lados, né? Então n é igual a 7. Então, de cada vértice parte n menos 3 diagonais, 7 menos 3 diagonais partem 4 diagonais. Eu tenho n vértices. Então, 7 vezes 4 daria o total de diagonais, né? Que seriam 28. Só que isso daqui está dobrado, né? Então, eu vou ter que dividir 28 por 2 para ter o número de diagonais, que é 14. Será que era assim que ele queria que a gente resolvesse? Sei lá. Pensando, né, em todo o processo, né? Construção ali, do raciocínio,
do número de diagonais. Aquela palhaçada que eu fiz ali antes. B, 14. Ó, só lançando a fórmula, né? D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. D igual a 7, que multiplica 7 menos 3 sobre 2. Aqui vai dar 4. 4 sobre 2 dá 1. E 4 por 2 dá 2. 2 vezes 7. D igual a 14. Fácil pela fórmula. Quase 5, 6. Qual é o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados? Opa! Show, hein? Qual é o polígono? Ou seja, N. Se eu sei N, eu sei que é um polígono. Né? Número de lados. Cujo número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Interessante. Vamos dar uma atençãozinha para ela aqui. Solução dessa questão. Substitui D pela fórmula dela. D não é N que multiplica N menos 3 sobre 2? Esse é o valor de D, certo? Então, no lugar de D, você vai botar isso. Aqui, ó. N que multiplica N menos 3 sobre 2 é igual a 4N. E vamos fazer essas contarias doidas aí. Não vai dar pra fazer isso não, cara. Não quero resolver isso. Porque se eu fosse resolver isso daqui, eu acabaria caindo numa equação de segundo grau. Que você não sabe resolver. Não sabe. But, eu acho que eu tenho um jeitinho aqui. Vamos pensar. Se esse 2 está dividindo, ele não pode por outro lado multiplicando? Pode ou não pode? Pode. N menos 3 é igual a 4N vezes 2. Aí eu pergunto também. Esse 4N não está multiplicando? Ele não pode ir para o outro lado dividindo? Pode. Como se eu estou fazendo então só a troca de 2 por 4N aqui. N que multiplica N menos 3 sobre 4N. Isso é igual a 2. Ah, tu vai ter essa visão? Não sei, cara. De repente. Ah, por que eu estou falando isso aí? Por que eu estou fazendo essa doideira aqui? Cara, se tu fosse trabalhar aqui, olha o que vai acontecer. Esse N aplica distributivo aqui dentro, certo? Então, N vezes N dá N ao quadrado, N vezes menos 3 dá menos 3N, isso é igual a 2 vezes 4N, 8N. Ok? Cara, isso daqui é uma equação do segundo grau. E você não sabe nem fazer a fatoração ainda, tá? O que ia dar isso aqui? Sei lá, cara. Deixa eu ver. Menos 3N para cá. Então ficaria N ao quadrado igual a 8N mais 3N. Ou seja, 8 mais 3 vai dar 11, né? N ao quadrado igual a 11N. Acho que até dava para resolver, né? Tem um número ao quadrado, que é ele vezes ele, é igual a 11 vezes ele. Quem é ele? 11. Até dava para resolver. Até dava. Um pouquinho de raciocínio, dava. Mas vamos ver se a gente vai chegar à mesma resposta aqui. Cara, isso aqui, ó, é só produtos, tá vendo? Ó? Um fator vezes outro fator, que é um parênteses, não tem problema. E aqui 4 vezes N, ó. Posso cortar esse N com esse N, não posso? Posso. Então, passando esse 4 agora finalmente para lá. N menos 3 igual a 4 vezes 2, 8. Ou seja, N igual a 8 mais 3. Então, N igual a 11 também. Cara, uma equação de segundo grau, mas um raciocínio ali lógico a gente conseguiria fazer sim, tá? Você conseguiria fazer pensando logicamente, é claro. É uma situação inédita, mas não impossível, né, de você raciocinar e chegar ao resultado. Mas, uma questãozinha mais pesada aí, concordo. Resposta, esse cara é o um decágono. Vixe, ele perguntou qual é o polígono, eu tenho que falar o nome, né? Fui eu que criei isso daqui? Não foi. Eu gosto desses nomes? Não gosto, não. Fazer o quê?
Vamos lá, 7. Um polígono regular com exatamente 35 diagonais. Tem opções? Tem. Tem várias opções aí. Esse é o outro tipo de situação que cai numa equação de segundo grau, tá? Polígono que tem 35 diagonais. Imagina que essa questão não tem opção, tá? Como é que você resolveria isso? Ora, se diagonal é n que multiplica n menos 3 sobre 2, então você substituiria d por 35 é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Esse 2 passa para lá, vai ficar 2 vezes 35, 70. Esse n entra aqui, ó, n ao quadrado menos 3n. Sabe resolver isso? Não sabe. Tá? Dá para fazer igual aquele? Não dá, não. Nesse caso aí não dá, não. Então o que tu ia fazer, cara? Tu ia ter que fazer pelas opções. Ia ver lá o 6, ia ver lá o 9, o 10, o 12 e o 20. Ferrou. Fazer o quê? Tem jeito aí não. Vamos ver aqui, ó. Um decágono tem 44 diagonais. Um decágono. Então não pode ser nem de 12, que teria muito mais. Né? De 44, eu quero 35. Pô, então o 10, o 9 eu sei. Vamos ver pela anterior, né? 10. 10 que multiplica 10 menos 3, 10 menos 3, 7 sobre 2. 10 vezes 7, 70. Letra C. 10 lados. Como é que você faria isso? Fazendo os cálculos de cada opção. Ok? Tem jeito. Fazer o quê? Ah, dá para fazer? Dava. Precisava saber quais são os números? Não. Resolveria hoje, no teu nível, você resolveria pelas opções. Ano que vem você resolveria sem precisar de opções. 8. PUC. Um polígono regular de n lados tem 90 diagonais, ou seja, esse cara tem 90 diagonais e ele tem n lados. Quem é o valor de n? Novamente, a mesma coisa, né? Mesma coisa da anterior, né? Tem que resolver pelas opções. Vamos começar do 20. Para n igual a 20. Vamos ver se dá. Para n igual a 20, d igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, 90, perdão, ia ser igual a 20, que multiplicaria 20 menos 3 sobre 2. Será que isso é igual? Vamos pensar aqui. 20 menos 3, 17. 17 vezes 20 vai dar 340. 340 igual a 2 vezes 90, né? Não. Isso é diferente. Então, deve ser o 15. Para n igual a 15. Vamos lá. 90 é igual a 15, que multiplica 15 menos 3 sobre 2. Será que é? Deve ser, né? 15 menos 3 dá 12. 12 vezes 15 dá 2 vezes 90. 180 é igual a 12 vezes 15. 10 vezes 15, 150. Mais 2 vezes 15, 30. 150 mais 30, 180. Uau! Resposta à letra C de casa. É o pentadecágono, o nome desse cara. Não vai dar pra fazer isso não, cara. Fica aí equação de segundo grau, lesado. Como é que vai resolver a questão dessa pro 8º ano? Que não tem equação de segundo grau? Rapaz, vamos ver se a gente consegue pensar em alguma coisa aqui. Vamos ver. Complicado, né? Eu não quero resolver isso. Não quero resolver isso. Porque se eu fosse resolver isso daqui, eu acabaria caindo numa equação desse segundo grau. Que você não sabe resolver. Não sabe. But, eu acho que eu tenho um jeitinho aqui. Vamos pensar. Pensa.